Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e estou fechado com a gurizada de Maracanaú. Daí, gurizada, que é o Leuzeira. Estamos gravando enquanto o Inter enfrenta o melhor Maracanã de todos os tempos, no Beira-Rio. Fala gurizada, Fernando aqui. E já é cedo para pedir fora mano? Que isso, Fernando. Bom dia, gurizes. Cara, eu cogitei dar um bom dia especial ousado aqui, tá? Mas eu acho que tá muito cedo. Ao longo do episódio eu trarei à tona isso. Mas tá muito cedo pra começar a falar de Dmitry Payet entre quatro paredes, né? Tá muito cedo. Eu acho Não que dá. Tem que aquecer um pouco mais, eu acho. nós temos que filtrar a audiência, né? Porque tem audiência que só dá o play pra dar uma moral, que tá ouvindo até aqui. Tem audiência que ouve até encher o saco. E tem audiência que gosta mesmo. Eu acho que a gente tem que esperar pra só quem gosta mesmo ouvir essa. E as tem o nossas problema opiniões. da audiência cota familiares. Porque tem ali um tio, uma prima, um pai, talvez, nosso, né, no caso, que dá o play, escuta, provavelmente ali seus 15 minutos. Se a gente começar a falar de Golden Shower com 10 minutos de programa, não dá. É pra fechar, né? Pra fechar o podcast. É o clímax. É literalmente Acaba a verba. Então um patrocinador vai ver isso aqui e vai pensar, não quero os caras falando sobre urina. Já corta a onda. Então, aqui eu não sei quantos minutos a gente tá de programa, mas menos de 3 provavelmente. E, cara, vou me segurar pra pelo menos ali perto do minuto 30, 35, 40 eu começar a soltar minhas opiniões sobre Golden Shower e o futebol francês. A gente tem que cuidar porque não é só os ouvintes, nem só os patrocinadores, mas também é o Spotify que distribui selos de explícito, né? É verdade. Cara, eu acho que já falamos coisas piores que Sim, urina. já. Já falamos A coisas muito piores. É, não, tá leve, tá leve. A cota André Surak prova isso. Sim. Exato. Loucura. Loucura, por sinal, a dupla André Sourak e Dmitry Payet, essa é uma loucura. Mas Bah. isso é bom. É um bom. Ó, gurizada, quem gosta da gente, gosta do programa, ao final do programa falaremos sobre Dmitry Payet e André Sourak em cenários hipotéticos. Nem falei isso pro guris, tô dando ideia agora. Boa. Então, pronto. Vamos, Tomás, vai guiando por aqui a parte do futebol e a parte da safadeza. Deixa contigo. Daqui eu conduzo. Como diria a gurizada do Gil. O Leonardo do Gil. O Leozeira do Gil. Cara, tu vai entrar pro Gil mesmo, Gil? Cara, tô planejando, né? É uma modalidade aí que eu tô muito inspirado pelo lutador Renato Money Moicano, né? O cara pra mim é uma inspiração, tá ligado? Mas, E cara, se Deus quiser, ano que vem tamo aí, né? Faixa azul, nem sei as faixas do jiu-jitsu. mas é um bagulho que eu não lembro se eu conversei contigo em si, eu tenho quase certeza que foi, porque tu trouxe a palavra sparring. E, mano, poucas pessoas iam trazer a palavra sparring. Mas, cara, o Gil, tu tem que lutar contra alguém, tu não consegue treinar contra um saco de pancadas que nem é no boxe. Tu tá disposto a tomar porrada? Exato, cara. Eu vou ter dizer que foi uma das coisas que, enquanto eu tava vendo vídeos, né, como seria a minha aula inicial no jiu-jitsu, me assustou um pouco, porque todos os professores ali estavam com as orelhas deformadas de tanto raspar no chão. Isso me pegou um pouco. Não sei se talvez é o futuro ideal, né, pro cara seguir. Mas a luta em si, o jiu-jitsu, eu tô muito fã. Inclusive, sigo nas redes sociais um guri de uns 10 anos, que o cara é, tipo assim, multicampeão de jiu-jitsu brasileiro. E, meu, o rios dele é só ele finalizando chave de braço nas outras crianças, meu. Será que aos 10 anos ele te dá um pau? Aos 20 e poucos? Cara, Eu acho que tipo assim, é que não tem, mano, no jiu-jitsu, uma das coisas que o Sensei Jorge falou num dos vídeos, né? vai ser dele. Era que o jiu-jitsu é um esporte que te ensina muita humildade, né? Porque
tu vê um oponente que tu pensa, ei, esse cara eu vou matar de tanto dar soco e coisa. Só que no jiu-jitsu isso não existe. Nem tem, É meu. só, exato, só na técnica e na finalização. Então, pessoas muito mais fracas, hipoteticamente, assim, de físico, podem acabar contigo, né? E talvez essa criança me mataria. Se fosse uma Na luta até a técnica. morte. Se fosse uma luta até a morte, talvez eu morreria. É que o Gil, o Gil é muito técnico, né, cara? Tipo, se tu vai por exemplo, uma luta de rua, assim, meu, tu consegue soltar ali uma bufa ou outra, vai entrar, tá ligado? Mas o Gil é pura técnica, cara, não adianta. Mas esse negócio da humildade é muito louco, né? Porque a gente que é de outros esportes, como futebol e basquete principalmente, a gente é extremamente soberbo. Cara, a gente foi campeão agora no domingo, vocês acham que ia passar batido, que a gente foi campeão da Liga das Atléticas de basquete. Óbvio que não. E, cara, a soberba predomina. O que a gente tomou de Fernet no domingo não tá escrito no gibi. Clube Merecido. Fernet. Cúmbia, Fernet, Coca-Cola zero. Cara, Fernet com Coca zero. E troféus pra todo lado. A soberba é muito louca. Eu acho que eu vou ter que entrar pro Gil também. Eu Merecido. nem joguei, tô Exato. machucado. Não, mas Exato. tem é o coaching gameplay, né, meu? É a cabeça do técnico. Poucos têm o troféu de treinador de destaque da Liga das Atléticas. E um integrante Vamos que tem. respeitar. Exato. Por favor. Respect. Pray for Cumbia e Fernet. Tu vê que o cara tem estrela quando ele é treinador há um mês e ele já foi o melhor treinador de um torneio, né? Isso é absurdo. Coque Ele é o, as Fi- fuck. ele é o Felipe Luiz do basquete, simplesmente. Bom, boa comparação. Cara, Boa então, Jovem e sábio. se vocês me permitem começar com o assunto futebol, já que falaram de Felipe Luiz, tem aqui na nossa pauta a seguinte frase, não, é o seguinte conjunto de palavras. Hegemonia flamenguista. É a seguinte frase. Cara, foi muito bom que o Tomás tava esperando a gente soltar alguma coisa que envolvesse futebol pra ele puxar de volta, tá ligado? Ele tava em Cara, busca. é que o último episódio eu recebi comentários mais de uma vez de que, cara, só se fala de futebol só o Ferreirinha. O que é uma mentira. O que é uma mentira, porque teve Palmeiras, teve Flamengo, teve Grêmio. É que na hora que o Tomás foi embora. Daí talvez esses ouvintes pararam. É de ouvir verdade. quando o Tomás foi embora. Os ouvintes. Ouvinte seletivo. Quando perceberam a ausência do Tomás, cancelaram seu play. O problema é que, tipo, o Tomás é o que mais puxa pro lado do futebol. E quando ficou só nós três, a gente continuou falando de futebol sem o Tomás. Viu só? Que loucura. Tu vê, né? Comportado. Mas vamos falar de Flamengo, vamos falar de Pedro. Pedro voltou, né, cruzado? Cara, Cara, a escalação do Pedro como titular me pegou de surpresa. E eu tô com medo do que ele vai fazer no restante do brasileiro se saudável, tá? Aí Porque é o que tá, cara, né? ele tem um jogo como titular e um jogo que ele entrou nos últimos minutos e já tem 3 gols e uma assistência. Isso é loucura. Cara, isso é bizarro. E, cara, e aqui a gente sempre falou, né? Tipo, no momento que o Pedro voltar, ele é o melhor atacante do Brasil. E, cara, não foi diferente disso. O cara, no primeiro jogo titular dele, fez 2 gols e uma assistência. Cara, é assustador o que joga Pedro. E Esse não foi cara. um jogo qualquer, né, Fernando? Não foi um jogo qualquer, cara, é um jogo contra o Corinthians. E, tipo, óbvio que o Corinthians tá passando por suas dificuldades e tal. Mas, cara, é bizarra a dominância do Flamengo. E, cara, esse time completo, com todas as peças saudáveis e disponíveis, é assustador. Tipo, domina o futebol brasileiro com tranquilidade. Cara, eu não só. Uma coisa que eu não entendo é a escalação do Juninho com certa frequência, tendo o Luiz Araújo no banco. Tudo bem, aí é dedo do coach, não vou falar nada do Felipe Luiz. Mas agora falando um pouquinho de Pedro, cara, eu vi um corte. Não um corte, eu vi um lance dele no Twitter. Que é aquela jogada que ele basicamente brinca, que parece que ele tá jogando contra pessoas de 10 anos de idade, crianças, né? Não pessoas de 10 anos de idade dentro da área. E daí ele erra o chute, acho que é um chute prensado, não sei se chega a pegar no Neneca ou pega em outra pessoa e a bola vai pra fora. E, cara, eles comentam que se o Pedro tivesse, sei lá, 1,70 de altura, as perninhas um pouquinho mais curtas, iam falar que ele é um dos jogadores mais habilidosos, talvez o mais habilidoso do futebol brasileiro. Mas por ele ser grande, alto e um pouco desengonçado, não levam a, tipo assim, ó, lógico, comentam sobre a habilidade, mas não trazem tanto à tona a habilidade de Pedro com os pés. Porque a gente brinca muito do Haaland, faz comparações brincando,
Mas, cara, o que o Pedro tem de bola e domínio de bola é uma loucura, assim. Ele é o centroavante completo. Ele é o centroavante que falta na seleção brasileira, que a gente pede há tantos anos. E pelo fato dele jogar no futebol brasileiro, subestimam muito ele. Tudo bem que ele tem muitos problemas com lesão, a gente não pode esquecer isso. Mas o Pedro, saudável hoje, eu não entendo como ele não está na Europa. Tudo bem que estar no Flamengo é quase estar na Europa em questões financeiras e tudo mais. Mas parece que ele só precisa disso pra virar a chave pra todo o Brasil ver o jogador que ele é, tá ligado? E o Pedro, ele foi muito contestado um pouco na Copa do Mundo por conta daquela jogada contra a Croácia, né? Que há quem diga que o erro de passe do Pedro foi crucial para a derrota do Brasil, né? Eu não concordo, inclusive ele bateu e fez o pênalti. E para mim, se ele voltar com ritmo e continuar saudável, mostrar que a lesão não fez ele perder aquele futebol que ele vinha jogando, para mim ele é figurinha carimbada na convocação da seleção, ainda mais agora que estão querendo dar uma escanteada no Endrick até ele pegar um pouco mais de corpo e cancha, né? Pegar mais titularidades lá na Europa. Mas para mim a gente tá muito bem servido. Essa dupla aí vai servir muito bem a seleção brasileira. E o Flamengo, né? Obviamente o Pedro saudável pro Flamengo é um jogador que faz muita diferença. Ele, ele é o cara que, assim, ó, o Flamengo tem muitos jogadores habilidosos, assim, mas ele, pra mim, é o cara que consegue transformar toda a habilidade dele, todas as chances em gol. É o cara que mais tem esse poder de fogo no time do Flamengo. Porque a gente viu que sem o Pedro, o Flamengo sofreu um pouco para achar o seu fazedor de gols, né? A sua peça final da máquina, a peça que, querendo ou não, faz o jogo, faz a vitória E acontecer, né? acho que eles nem acharam, né? Se Não, for- Exato. Exato, o Flamengo ficou naquela, botava o Bruno Henrique, aí botava o Juninho, mas não tinha aquela efetividade, era sempre outro que resolvia. Mas, cara, tu bota o Pedro ali, o centroavante decisivo, e é ele que crava. É bizarro a diferença, tá ligado? E, cara, a É, gente tem que é falar. literalmente a peça final da máquina, porque que o Léo falou que, tipo, cara, o Flamengo sem o Pedro já vinha, já vinha bem, já vinha forte. Com o Pedro, tipo, as engrenagens começam a rodar e o estilo de jogo do Flamengo começa a ficar mais claro, assim, sabe? Mais funcional. Sempre foi assim, cara. O Pedro faz o time jogar. É um centroavante que não espera a bola chegar, né? Ele faz com que o jogo do Flamengo role, que é um jogo pra frente, pô. E o Pedro, querendo ou não, ele fez a façanha de colocar o Gabigol no banco, numa época que o Gabigol não era tão contestado assim como ele é hoje, tá ligado? Então, se ele fez essa façanha, ele fez criarem dúvidas em cima do Gabigol, é porque ele de fato é craque, mas seguindo essas nossas analogias a máquinas, cara, tudo bem que ele é a peça fundamental ali para a objetividade, mas o que falar da engrenagem Jordan de Arrascaeta e o que ele está jogando é loucura. É que essa é a merda. O que o Arrascaeta tá fazendo no Brasil, desde a época dele de Cruzeiro, acho que a gente já falou aqui mais de uma vez nesse podcast, a gente normalizou o quão bola é Jordan de Arrascaeta. Esse uruguaio é inexplicável o que ele faz, ano sim e ano também. Ele é o melhor jogador do Brasil na década, assim. Tipo, se for colocar de 2015 a 2025, pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador em solo brasileiro disparado. Eu não lembro de jogos, tipo, de temporadas, de sequências ruins do Arrascaeta. Eu lembro de sequências machucado, sequências de convocações, sequências de Copa América, mas assim, uma sequência de jogos com o Flamengo, tudo bem que é um timaço, o Flamengo sempre teve um timaço de 2019 principalmente pra cá, mas cara, eu não lembro do Arrascaeta mal. E é impressionante essa constância que ele entrega, cara. O Arrascaeta é um cara que é inexplicável, assim, ó, eu amo ver ele jogar, sério. Eu acho lindo ver ele jogar, mais até que o Pedro, que é um cara que nem a gente tava falando de tão habilidoso que ele é. Eu com... Pênalti pro Inter. Ah, pô. Óbvio. O Cara, Alan. O Vamos! Alan Patrick. Não, cara, tomar no cu. Eu fiz um puta monólogo lindo sobre o Arrascaeta pra ter que ouvir que o Maracanã está sendo roubado mesmo sem eu estar assistindo o jogo. assalto. Óbvio que esse pênalti é o 10º pênalti na temporada pro Inter, cara. Acho que nem Né? teve 10 jogos na temporada. E daí o Alan Patrick vai ser o artilheiro do mundo. Ele vai ser o artilheiro do mundo, mano. O cara vai passar o Gyökeres. Essa estatística vai ter que ser feita, tá?
Se o Brasileirão, se a temporada fosse junta, assim, ele ia estar brigando. Isso não existe, cara. Isso não existe, me Mas, desculpa. dito isso, realmente, o Arrascaeta é um nível absurdo, assim, quando ele tem que entregar, tu pode confiar nele, assim, e a conexão que ele tem com o Pedro é uma coisa absurda. Não é à toa que as melhores atuações do Arrascaeta foram nesses 2 jogos que o Pedro voltou, porque, assim, ó, Exato. é um time muito bem encaixado, assim. Isso que eu acho que o Flamengo sai na frente, às vezes, de times como, por exemplo, até o próprio Internacional, né, o Palmeiras, que parece que eles conseguem, tipo, claro, né, eles têm o dinheiro para contratar os caras certos para fazer a função. Mas para mim, o Felipe Luiz consegue extrair o máximo de cada um, sabe? Ele não queima ninguém, sabe? Os 11 iniciais assim estão jogando muito confortáveis. E bom, é só tu ver os resultados falando por si só, né? Não é o Alan Patrick errou, mano. Vamos! O Alan Patrick do Vamos! Gil, toma. A Lampa, cadê o Alampa? Ah, Onde estás a Lampa? Que merda que o Alan Patrick agora ele quebrou o gelo, mas como é que foi a batida, Léo? Descreve. cara, ele bateu na direita do goleiro, quer dizer, na esquerda do goleiro, à direita do gol. E o goleiro fez a defesa fácil, né? Encaixou a bola. Ele encaixou o pênalti do Alampa. Encaixou, mano. Bah, Aí, foi humilhante, humilhado. na real. Top Humilhado. humiliating moments from Maracanã. Maracanaço, Maracanaço. Do Maracanaço. Man, a gente tem que falar. Man, a gente tem que What the falar. fuck? Porque a gente falou há muito tempo atrás sobre o escudo fofo do Maracanã e eu acho que agora é o momento, cara. Vocês. Eu lembro que teve uma soberba, assim, ó, que nem a gente falou, basquete, futebol, esses esportes coletivos, eles aumentam a soberba. E eu lembro de comentários falando no Twitter, e eu falei isso aqui no podcast, que vocês iam ter sangue de inocente nas mãos. Sangue de inocente é o caralho, o que tem nas mãos é o pênalti do Alan Patrick nas mãos do goleiro do Maracanã, que eu estou agora indo pegar o nome dele e eu vou mandar um abraço especial. Esperem um segundo, um segundinho. Pega E aí, o Pedro, abraço enquanto- de hoje... completando que não é qualquer time que mete 4-0 no Corinthians, tá? E o Flamengo foi lá e, com certa Cara, aplicou a goleada. Goleiro Cara, Rair. Rair não. com Y. R-A-Y-R. Desculpa, Fernando. Pronto. Cara, eu acho que já aproveitando o gancho, óbvio que não dá pra medir resultado em cima do. Enfim, falando do Flamengo, né? Tipo, o Flamengo fez 4-0. Tá, é normal, tipo, não vai mudar os rumos do time porque o Flamengo te goleou, tá ligado? Mas acho que o Corinthians tá muito mal, cara. Eu acho que a gente se botava aquela fé de que o Corinthians ia brigar entre os top 4, sendo mais para um quarto, assim, sendo Flamengo, Palmeiras, Inter e depois Corinthians, mas eu acho que a gente se iludiu um pouco, porque o Corinthians é um time limitado, é um time que não tem peças de reposição, Isso é é um, verdade. é um time com uma defesa extremamente fragilizada, é um time que sem o Garro, é um time que fica muito prejudicado, porque ano passado, aquela remontada, aqueles 8 jogos em sequência em vitória, foi por causa do trio da frente, do Garro, Yuri Alberto e Memphis. Cara, sem o Garro, já fica sem uma peça da engrenagem e o time acaba se comprometendo. E a gente viu. Agora o time tá, não sei, tá sem técnico ainda, não lembro agora. É o Dorival. É que o Ah, o Dorival, é verdade, não, Dorival, é. tinha Foi esquecido. Foi toda a novela. Toda a novela do Dorival. Mas, cara, é bizarra a situação que o Corinthians se encontra, tá ligado? Eu não sei se o Dorival vai ser o suficiente pra resolver isso, pra suprir essa falta de jogadores. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas o Corinthians vai mudar o nome deles só pra Corinthians. Porque o CU, o Flamengo, comeu. Que isso? Cara, tiro essa dos fusões do fute, tá ligado? Só faltou falar que os Bambis do São Paulo, sei lá. Cara, não. Mas ele tá nessa, já que nem aquela que ele falou. Ferreirinha com valendo a fome. Ferreirinha valendo o neto de tanguinha. Nham, nham. Cara, tu tá tirando essa. É aquelas frases de efeito. Mas, meu, é loucura porque, tipo assim, eu e o Fernando, é só vocês irem aqui. Não vou lembrar o número do episódio, mas é um dos últimos episódios do ano passado, depois da última rodada do Brasileirão, que eu e o Fernando a gente viu ao vivo o Grêmio Corinthians. Tipo, eu sei que eu já falei aqui inúmeras vezes, os guris devem estar irritados até com isso, mas o que a gente viu ali foi assustador. Tudo bem que o Grêmio não é parâmetro. É a mesma coisa que falar, tu tomou 4-0 do Flamengo, é a mesma coisa que tu tocou 4-0 no Grêmio, não é parâmetro, tá?
Quem quiser toca 4x0 no Grêmio, a gente viu o Mirassol tocando 4x1 na gente. Mas o que o Corinthians fez dentro de campo foi loucura. Foi, assim, um dos jogos que eu vi ao vivo, e olha que a gente acompanha bastante o Grêmio na Arena, principalmente agora quando a gente se mudou pra cá. E, cara, fazia tempo que eu não via o Grêmio tomar um rodeão. Rodeão. Assim, ó, o Grêmio foi amassado. O que aconteceu? Tomamos um rodeão. Tomamos um rodeão. E eu lembro que depois que acabou aquele jogo, eu e o Fernando se olhou e falamos, cara, o Corinthians vem pras cabeças ano que vem. Tudo bem que teve todo o problema de contratações da questão do Corinthians, rolou aquele... Não chegou a ser um fair play financeiro, mas eles chegaram a tomar um transfer ban, aí teve toda a novela do Pogba, aí teve todo o rolo do Garro no começo do ano, aí agora teve todo o rolo do Dorival, e parece que sempre tem algo que meio que se entrelaça no caminho do Corinthians. Aí eles ganharam o Campeonato Paulista e a gente pensou, tá, agora engrenou. Bom, eles ganharam do Palmeiras, que era a gente falou da hegemonia flamenguista. Existia uma hegemonia palmeirense no futebol brasileiro, existe uma hegemonia palmeirense no futebol brasileiro, e o Corinthians foi lá e quebrou isso e tudo mais, a gente pensou, tá, agora é a hora. Se vocês forem ver os primeiros episódios, a gente lambe a bola do Corinthians muito desse ano. E, cara, simplesmente não está fazendo valer isso. Eles, que nem o Fernando falou, se mostraram um time de um jogador só que iludiu muita gente. Rodrigo Garro, esse cara sim merece os parabéns, porque ele conseguiu fazer a gente achar que o Corinthians era um baita time quando ele estava em campo, porque dá pra ver claramente a defasagem, difícil essa palavra, ainda mais quando eu tô com muita saliva na boca, eu tô com muita saliva na boca ultimamente, cara, loucura isso. Estranho, Mas... cara. Estranho, né, meu? Eu tô me questionando agora. Vai ter comentário, mano. Mas, meu, eu tô começando a safadeza. Já chegou nos 23 minutos, né? Já começou a aquecer os motores. Eu comecei as preliminares. Mas, só voltando ao que eu ia falar, cara, olha, eu não esperava que eu ia conseguir voltar. Mas o Rodrigo Garro, sem o Rodrigo Garro, o time do Corinthians morre. E é chovendo molhado falar isso. E, cara, acaba até expondo um pouco o Memphis Depay, que é inegável a qualidade dele, mas sem um cara cerebral ali, cara, é a mesma coisa que não ter, é a mesma coisa que ter o Bright White hoje no time do Grêmio e a bola não chegar. É a mesma coisa do Depay, mesma coisa. Quer comentar, Léo, do gol colorado? Escutei Colorado. aqui. Como é que alguém grita na janela de um condomínio feito contra o Maracanã? Não dá. Feito! Cara, não dá. Isso Ah, não. existe. É igual do Raikkonen, muito fera. Foi do Raul Gol do Raikkonen? Foi. Que Não, foda, cara. Sério, Raikkonen e Araújo? Temif. Cara, isso é uma merda, sabe por quê? O Guri tem 16 anos, nasceu em 2008, agora o Inter vai vender esse jogo como se fosse a Batalha de Maracanãzo e vai vender esse Guri por uma bolada de 20 milhões de euros, cara. Lá O pro Raikkonen Colorado vai ser a maior joia do futebol brasileiro agora. O cara tava emprestado pro Goiás. Chegou oriundo do Goiás, desculpa. Informação de Lucas Colar. Cara, não existe, cara. O Raikkonen Soares, velho. 22 anos, mano. Cara, que loucura, velho. O moleque tem estrela. Já tô esperando a postagem. O moleque tem estrela. E fogo atrás, e fogo atrás. Não, esse é o TNT, Não, o moleque tem estrela, a TNT vai postar e fogo. Mas aí tem o post do Inter, né? Vai ter o post do Inter, tipo, Vai ser ele fazendo, sei lá, pose de quebrada. Não sei como é que ele comemorou. Mas eu imagino que seja algo assim, ou não sei, eu não com uma Juliette. Alguma coisa assim, tipo, a nova joia do celeiro de Ases. Me poupe, cara. Me poupe, Raikkonen Soares. Não dá pra tomar um gol do Raikkonen Soares, gurizada. Não dá. Ele entra naquele mesmo hype de jogadores com nomes assim, tipo, o Zé Pequeno. Como é que é o Zé Pequeno lá do PSV, do Feyenoord, sei lá, do Ajax? É verdade, tem esse cara aí. É o Zé Pequeno o quê, cara? Eu não lembro o sobrenome dele. Mas eu não me lembro absurdo. também. Não faço Zé ideia. Pequeno Redmond. Mano, isso é absurdo, velho. Será que o Raikkonen entra foda. nesse hype? Pode ser, mano. Acho que Cara, sim. foda, velho. Muito foda. Cara, o Raikkonen... Mano, imagina assim, tipo, ele realmente vinga, assim, e daí a gente vai tratar o nome Raikkonen como um bagulho super normal, que nem a Neymar. Mas Cara, é que agora eu vou te pegar nos conhecimentos, tá?
Pois é. Aí vem. Raikkonen já é um nome normal. Não é. Por causa É do. sim, é sim. Não, Pior que é. Meu. me desculpa. Kimi Raikkonen não é um nome normal, mano. Não, é o Não, nome é um nome comum. É um normal, mas nome. é um nome que, por É o exemplo. nome homenageado. Não, é que é um sobrenome, Raikkonen. Aí tu É. tratar o Raikkonen como um nome. Mas. Tá. Que tu tá vendo Fórmula 1, os caras falam Kimi Raikkonen pra ti faz toda a diferença a ordem que é falado no negócio. Cara, Mano, mas me desculpa, sim. Cara, a gente normalizou John Lennon, tá ligado? Tipo, tu vai ver nas bases de São Paulo, tá cheio de John Lennon. A gente normalizou. Eu não normalizei John Lennon. Cerveja John Lennon, eu acho absurdo, mano. Tinha um cara. do Ju, né, meu? Tinha um John Lennon do Ju. Tinha o John Lennon do Ju, sim. E, cara, eu acho que falta os times investirem no marketing desses jogadores, cara. O Grêmio tem que achar alguém na base com um nome assim, meu. O Grêmio tem que achar um Sebastian Vettel, lateral direito, mano. Porra, tá faltando, mano. Juro, Igor Serrote. Cara, já deu a época dos apelidos, mano. A gente tem que ir pra nome de famoso, de subcelebridade. Porra. Eu também acho, cara. Cara, tá faltando um Jason Momoa, primeiro volante. Foda. LeBron James, centroavante. Exato, Aipim. cara. Centralmente Aipim e LeBron James, cara. Mas não, daí o Inter sobe Raikkonen Soares, mete o gol do Maracanã e agora eles estão com o maior joia do futebol brasileiro. Que triste, cara. Tô chamando o VAR aí pro Raikkonen. Lá. Então, tá uma mão de. Cara, mas eu acho que não vão marcar porque tá muito difícil de ver. Eu acho que vão manter a marcação do campo. Se ele mudar, ela porque tá difícil, a câmera tá muito difícil. Ficou, tipo, Desregulou. é porque tem uma mão do jogador Maracanã atrás, sabe? Aí parece que é a mão dele, mas não é. Aí o árbitro tá, tipo, trocando entre os ângulos pra enxergar isso. Mas contra o Inter vira uma Tech Pix. Foi mão do Raikkonen? Aparentemente querem falar que ele cabeceou na própria mão, mas ele não fez isso. Querem imputar mão ao Kimi Raikkonen. Mas Exato. o pit stop. É Exato. o pit stop. Caralho, velho. Cara, mas não dá. Tipo, cabecear na própria mão é que quando gera um gol, realmente. Mas é que, cara, se tu for ver o Gaciba explicando, é um tiro muito curto. Cara, se o Simon explicar, tá dito. Depois desse aí. Fala como é que é. Que ele fala no final, é tipo... um salve do velho. Eu duvido, mano. Eu duvido. Um salve do velho. Alguma coisa assim que ele fala, meu. Mas ele é colorado assumido? Quem? Sei lá, o Simon, porra. Cara, me poupe. Tá, meu, posso levantar um negócio que não tá na pauta, mas é um assunto... Anular o gol. Vamos! Acabou. Cancelado 20 milhões. O Raikkonen vai voltar pro Goiás. Acabou a maior promessa do futebol brasileiro. O Al Rayyan devolvendo o Pix. Cara, mas agora voltando a um assunto um pouco mais sério. A gente falou de Arrascaeta, tá tendo jogo do Inter e tudo mais. E cara, infelizmente o Alampa perdeu o pênalti, mas era o momento certo que eu queria ter puxado. Cara, hoje no futebol brasileiro tem um cara que rivaliza com a Arrascaeta e só. Talvez o Garro, mas é que o Garro tá com muitos problemas essa temporada. Mas em questão de bola, sim. Cristaldo. Meu Deus. Meu Deus, Nathan Fischer. Mas, cara, vocês acham que o Alan Patrick está galgando para ter essa hegemonia quando a gente fala do nome Arrascaeta? Vocês acham que o Alan Patrick vai ter essa força logo menos? Eu acho que é difícil porque, assim, o nome do Arrascaeta ele foi muito consolidado por conta dos títulos, né? E, assim, claro, se o Alan conseguir levar o Inter a uns 2 títulos, a uma Libertadores, uma Copa do Brasil, alguma coisa, ele consegue sim crescer o nome dele nesse sentido. Mas já dá pra ver que ele tá sendo mais comentado nas mídias, né? Tipo, tem gente, torcedores aí do eixo Rio-São Paulo já realmente cogitando o Alan Patrick na seleção, né? Coisa que ano passado, mesmo ele tendo jogado aquela bola ano passado não, né? Mas em 2023, mesmo ele tendo jogado muito bem a Libertadores, tu não via muita mídia comentando, né? Tu via mais ali a mídia especializada, mas tu não via aquele povão TNT Sports, tá ligado? Fazendo um post. Tu não vê um post tu via os de cartola. entendeu? Tu via os fetiches. Então,
é bom essa popularização do nome do Alan Patrick, valoriza muito o jogador. E eu acho que ele tá a uma convocação na seleção brasileira de cair nas graças aí da galera. Cara, mas esse é o perigo. Quando ele cai, quando ele vai pra seleção brasileira, é o momento da queda. Todo jogador brasileiro no auge acontece isso. Tá, tem as suas exceções. Vamos botar o Pedro aí como uma exceção. Mas, cara, 90% dos jogadores vão pra seleção brasileira e começa a cair o rendimento. Isso é o clássico. Posso trazer alguns nomes aqui, Fernando? Igor Jesus. Óbvio. Cara, tem esses, mas eu vou puxar pra nossa sardinha, eu vou puxar pro Grêmio. Manda. Cebolinha voltando da seleção. Vocês lembram o que foi aquilo? Em 2018, Desaprendeu o futebol. Desaprendeu o futebol. Luan, não tô falando do Luan olímpico, eu tô falando Luan seleção brasileira. Voltou mal da seleção brasileira. Agora eu vou trazer dois nomes que rolou um... Cara, isso é um absurdo, os dois terem sido convocados. Breno e, na época, Gabriel Chapecó, hoje Gabriel Grando. Os dois goleiros foram convocados. Eu lembro que foi ligado pro técnico do Grêmio na época. Eu não sei se não era nem o Filipão. Eu acho que a gente tá falando do ano do rebaixamento do Grêmio, tá? E ele falou assim, ó, qual dos dois tu vai usar porque o outro eu vou convocar. Isso é uma loucura. Caralho. E hoje eu não sei onde estão os goleiros Breno e Gabriel Grando. Eu sei onde estão. Eu tô querendo dizer, eu não sei onde está o futebol desses dois goleiros. A gente tem o nosso querido PP também, que foi pra seleção e desaprendeu a jogar futebol. O Grêmio tá cheio desses nomes. Mas eu acho que o Alan Patrick, por ser um jogador experiente, a gente tá falando de um cara de 35, 36 anos de idade, eu acho que ele já não tá mais nessa de se iludir com a seleção brasileira. Eu acho que ele é um jogador bem pé no chão e talvez o maior medo que possa acontecer é ele cair nas graças de um Flamengo. Que eu acho uma loucura nenhum outro time brasileiro ter tentado tirar o Alan Patrick do Internacional. Eu acho que é Cara, muito pela idade e pela importância que ele tem pro Inter, assim, tipo... Acho que ele é inegociável, meu. Não tem como... e eu acho também que os times grandes e que estão em alta no Brasil, cara, tem o seu meia cabeça Seu tipo, já maestro consolidado. Já tem o seu maestro. O Palmeiras tem o Veiga. O Flamengo tem o Arrascaeta. Então eu acho que até não teria espaço. Imagina, pô, tu ficar com um Alan Patrick no banco. Não faz sentido, tá ligado? Eu acho que é um desperdício. Mas essa discussão é boa, tá? E eu quero ouvir também, principalmente a opinião do Léo, mas porque eu vou pegar outros anos, não vou pegar só esse ano de 2025, que ia ser um pouco de covardia. Mas, cara, pra mim, se a gente for analisar, fazer um retrospecto curto, assim, nessas últimas 2 temporadas, pra mim, Alan Patrick tá muito acima do Rafael Veiga. Mas muito acima. Eu tô maluco. Olha, eu te digo que o Rafael Veiga no Inter não faria tanto. E o Alan Patrick no Palmeiras, cara, ele seria o melhor jogador do campeonato com muita sobra. Eu não sei se é clubismo essa opinião, mas é que pra mim é muito certeiro, sabe? É isso aí. O Alan Patrick no Palmeiras ia destruir. E ele com certeza já deve ter sido cogitado, só que é um jogador que não vai sair do Inter, né? É muito apegado ao time, é uma peça fundamental que com certeza qualquer movimentação que a diretoria enxergasse ali que querem tirar o Alan Patrick, alguma providência ia ser tomada, porque esse cara não vai sair do Inter para nenhum outro time do Brasil. E também tem a combinação idade com valor, né? Pô, os caras não vão Com pagar caro certeza. num cara que não tá numa... Não vale a pena, né? Com certeza, ele é um atleta que não tem mais aquele poder de revenda que a gente chama, né? Porque tu vê, por exemplo, quando os jogadores saem no mercado nacional por um valor absurdo, normalmente é um jogador que vai ter ali aquele valor de revenda, né? Agora o Patrick, possivelmente o time que comprar ele não vai É conseguir dinheiro, vender. é um dinheiro que não vai voltar de jeito nenhum. Exato. Mas o retorno dentro de campo é absurdo, tanto que o Inter sabe disso e eu não sei se já renovou, mas eu lembro que bem ali na época pós-final do Gauchão já estavam tendo vários assuntos sobre a renovação do Alan Patrick, é algo tido meio como certo, assim. Eu lembro de falarem até 2027, se eu não me engano, o que é uma loucura, mas que faz muito sentido pela bola que ele tá jogando hoje. Eu acho que é uma loucura muito fazível, tá ligado? Porque eu lembro quando o Alan Patrick foi contratado agora nessa segunda passagem dele pelo Inter. Cara, ninguém entendeu nada quando o Inter foi atrás dele lá no Shakhtar. Tipo, porque o Alan Patrick era um cara que se escondeu do futebol, assim. Ele fez algumas...
Cara, eu não vou dizer que ele fez boas temporadas por Santos, boas temporadas pelo próprio Internacional, Flamengo. Tudo bem, ele não era um jogador horrível, mas ele estava longe de ser o Alan Patrick que ele é hoje, e ele acabou se escondendo no futebol ucraniano. A jogada de gênio do Man Man foi absurda. Foi loucura. Sim. Cara, aconteceu alguma coisa no jogo do Inter, o Leonardo tá... Pois é. Gol do Inter. Vai se Gol. fuder. Vamos ver se vão gritar aqui. Se falarem que foi o Raikkonen de novo, eu largo. Cara, não vi quem foi. O Raikkonen cabeceou na trave, mano. Aí depois Porra, ele é bom jogador. sobrou pro Ramon, eu acho. Tá, mas o Inter não tem o Raikkonen. Não, Ele é foi emprestado. Foi Gustavo Prado. Não, Gol do o Gustavo Raikkonen Prado. é do Inter. Ele tava emprestado Inter. pelo Goiás, pelo que eu entendi. Ah, tá. Eu não sei. Perigo. Eu não vou mentir também. Eu não vou mentir aqui. Eu tô só esperando minha deixa pra falar de Payet. Cara, antes de tudo, só sobre esse jogo, eu queria dizer que os 90 minutos no estádio Prefeito Almir Dutra são muito longos, tá? São muito longos. O Inter que se prepare, porque... Mas então, seguindo essa deixa no Tomás, você sabe qual o estádio onde são muito longos, né? O estádio Santiago Bernabéu, que a gente já puxa aqui, ó, Real Madrid, Ancelotti, e aparentemente molhou a negociação da seleção brasileira com o Ancelotti. Queria saber o que vocês Esse velho é um acharam que ia canalha. rolar, acharam que tava certo. O homem iludiu Cara. até o Fabrício Romano, né? Fabrício Romano, cara. Cara, tipo assim, ó, no momento que o Fabrício Romano cravou. Cara, quando ele crava alguma coisa, eu tenho como certo na vida, tá ligado? Tipo, se ele falar, cara, X é igual a 15, eu assino embaixo, tá ligado? O Fabrício Romano, pra mim, cara, ele sabe tudo. Cara, isso acontecer, tipo, a desistência do Ancelotti, cara, é um absurdo pra mim. Pra mim era certo que ele ia pra seleção brasileira, e eu acho que isso muito passa também pela Sarabia aí, que vem com um caminhão de dinheiro pra oferecer pra família Ancelotti. Aí não tem como negar, tá ligado? Mas Isso eu é não muito sou difícil fã. também. Eu não sou fã de um Ancelotti na seleção brasileira, cara. Se tem assim, ó, eu sou... Não é... Cara, assim, eu não sei explicar, mas eu não sou muito fã de técnicos consagrados, principalmente no futebol europeu, assumirem a seleção brasileira. Eu gostei da aposta no Dorival, mas eu queria também em algum momento puxar essa discussão do Dorival ser um técnico muito superestimado pelo trabalho que ele fez acho que principalmente no São Paulo, mais do que no Flamengo até. Mas na questão do Ancelotti, cara, eu vou puxar uma referência a Grêmio aqui. Porque há quantos anos? Eu vou fazer essa pergunta principalmente pro Tomás, porque isso é mais tempo do que eu tava na faculdade, e eu não conhecia nem Fernando. Quantos anos fazem que o Grêmio sonda Rafael Carioca e eu me iludo com isso? No mínimo desde a pandemia, né? No mínimo. No mínimo desde 2020, por aí. Exato, mas é até mais tempo. E, cara, ele basicamente fazia isso pra renovar o contrato dele por mais dinheiro e por mais tempo no Tigres. E o Ancelotti tá fazendo isso de novo. Não tô falando que ele vai renovar com o Real Madrid, mas ele tem a isca da seleção brasileira, que é gigantesca, e os outros times, principalmente times agora da Arábia, que o Fernando falou, que estão assim, ó, o bolso dos times da Arábia é uma loucura. E eles veem essa movimentação e pensam, ó, vamos tocar um mar de dinheiro nesse cara e ele vem pra cá. E eu acho que o Brasil está se livrando de uma furada, porque a gente estava falando de um contrato que vazou até a Copa de 2030. E pra mim, o Ancelotti já está caminhando para um fim de carreira assim que ele só quer se encostar. E eu não quero que ele se encoste na seleção brasileira. E pra mim, os caminhos mais naturais possíveis ainda são o de Renato Portaluppi. E eu não entendo por que isso não acontece. Cara, foi uma merda o Renato ter fechado com o Fluminense antes de todo esse rolo com o Ancelotti e tudo mais. Porque ele é o cara da seleção brasileira, a gente fala isso desde a saída do Tite, e mesmo assim não vão atrás dele. Tudo bem que o trabalho do ano passado foi horripilante, mas a gente fala de um Renato com um elenco bom, sem treinar. Porra, é o que ele quer, mano. Exato, cara. Fazer o 4-3-3 e fazer acontecer. Botar a magia brasileira pra frente. Distribuir os coletes e dar segurança, né? É isso que o Renato Exato, sabe cara. fazer.
E, meu, É isso. jogo de seleção, a gente tá falando aqui, tá, de um Grêmio, pontos corridos, torcida inflamada, o Renato ser um cara que, tudo bem, Renato é Deus no céu, Renato na terra pros tricolores, mas ele já tava queimado com a torcida e tudo mais. Cara, a gente falar de um Renato numa seleção brasileira, com o tempo dele, porque não vai ter jogo sempre. Tempinho dele pra ir jogar um futevôlei na praia, tomar uma cervejinha. E, cara, jogo de seleção é diferente de jogo de time. Cara, pode tomar 3 gols se tu faz 4. Eu sei que isso é meio óbvio, tá ligado? Mas pra mim faz muito sentido. O Renato, com o cano que é o elenco brasileiro, quem ele quiser convocar, ele vai ter um cano em mãos. O Renato faz chover. E eu sinto que o Renato seria responsável por umas convocações muito feras, mano. Sim. Tipo, eu não sei, pra mim, ele poderia fazer aquela convocação feijão com arroz. Aí passou um avião aqui. Tá Ele passando ia, aqui também. ele ia fazer aquela convocação feijão com arroz, mas no dia ele ia ver algum jogo do Igor Paixão metendo 6 gols no Feyenoord e falar, na real que esse cara é resenha. E ia chamar o cara, meu. Eu acho E o que que, os terceiros e quartos reservas estariam muito bem servidos no Renato. e o que ele teria de argumentos pra convocar o Reinaldo hoje, o artilheiro do Brasileirão? Cara, ele Cara, estaria. Eu consigo imaginar ele convocando o Reinaldo. Isso é uma loucura. cara, eu consigo imaginar ele convocando um cara super contestado e ele sendo, tipo, a alma salvadora da seleção numa Copa do Mundo, tá ligado? Um Que nem o... Tassiano, tu quer dizer? Cara, um Jael, um Tá. Cícero, Um tá ligado? Cícero me serve. Não, eu digo um jogador, mas nessa pegada, tá ligado? Um jogador, tipo, que ninguém espera nada, ele convoca ali na resenha e o cara vai lá Bruno e Cortez. resolve. É isso. Cara, será que ele não chamaria o Bruno Cortez pra fechar essa Comissão. É que comissão? assim, ó, o que me pega é o seguinte, né? Sempre esses treinadores que treinaram algum time brasileiro, fazem um trabalho bom e vão pra seleção, sempre tem aqueles jogadores que são figurinha carimbada ali na convocação, justamente porque estavam no clube brasileiro que, que o Goleiro treinador tinha Rafael. acabado de treinar. Quem o Renato ia trazer do Grêmio? Pra mim, isso ia ser o maior entretenimento, porque, me desculpa, tá? O Grêmio não tem nenhum jogador Não. brasileiro com menor nível de seleção. Tem os estrangeiros, que são, sim, níveis das suas respectivas seleções. Mas, cara, quem que o Renato ia inventar? Agora do Fluminense até tu consegue pensar alguns, mas do Grêmio ia ser muito engraçado. Ele ia ter que, assim, ó, se retorcer muito nas coletivas para justificar algumas escalações. Thiago Volpe. Ou o Wagner Leonardo. Cara, um Não. Marlon. Não, a gente tem que falar do Grêmio que ele treinou, gente. O Grêmio Vocês que ele estão falando, vocês treinou. estão indo muito bem. Ah, Wagner Leonardo, Thiago Volpe. Cara, eu consigo ver Renato Portaluppi convocando o Natan Pescador. Eu consigo ver. E ele falando, não, porque ele é bom de grupo e a seleção precisa disso. Eu consigo ver ele chamando tranquilamente o Reinaldo, tá? Eu falei brincando, mas eu consigo tranquilamente falando, mas ele é um jogador constante há quantos anos no futebol brasileiro? Consigo ver ele dando essa explicação numa Pepe coletiva. Vilardi. PP Vilardi. Cara, e ele ainda fazer o PP jogar como camisa 10, o maestro. É. Então, cara, ia ser lindo. E o Léo, antes de gravar, a gente tava no nosso treino de basquete. E o Léo falou uma teoria muito boa se Renato levasse a seleção brasileira a ser campeão do mundo. A gente já tava com esse assunto em mente, tá, gurizada? Vocês que não sabiam. Perdemos o Leonardo. Não, o quê? Qual teoria? Achei que tu ia complementar. Não, achei que tu ia trazer que simplesmente ele ia se tornar o maior ídolo do brasileiro. Do povo sim. brasileiro. Claro, eu penso que assim, cara, se o Renato consegue a façanha de ganhar uma Copa do Mundo sendo treinador, ele ia estar com um currículo absurdo. Eu não sei se alguma outra pessoa no mundo ia ter esse currículo. Do cara campeão pela seleção como treinador, campeão como jogador pelo clube e como treinador pelo clube. Isso é loucura. Cara, isso é bizarro. E ele tem o jeito de se tornar ídolo. Se ele não se queimar, ele tem o jeito pra se tornar ídolo porque ele é um fanfarrão. O carisma ele brinca tem. muito. Exato, o carisma. Cara, o Renato tem assim, ó, ele tem tudo pra dar certo. E
ia quebrar um paradigma, né? Porque o que o Brasil tem feito e não tem dado certo? Tem chamado técnicos, principalmente desde a saída do Tite. Vamos falar de Diniz, vamos falar de Dorival Júnior. Técnicos que vêm de bons trabalhos e até surpreendentes trabalhos no futebol brasileiro para a seleção, e esses técnicos não dão certo. Tá na hora de chamar um técnico que veio de um trabalho ruim. Tá na hora de Eu chamar um concordo. Renato Portaluppi quase rebaixado ano passado. Tá na hora, porque não tá dando certo chamar esses caras que fizeram bons trabalhos. Porra, o Renato quase rebaixou um Grêmio. O Renato teve a pior defesa do Brasil por 2 anos consecutivos. Eu acho que esse é o momento de arriscar. Esse é o momento. All-in Eu também na acho. Copa do Mundo. All-in na Copa do Mundo. Eu não tô maluco. A Copa Cara, do Mundo é ano que vem. Cara, assim, não vai ser o Renato, tá? Infelizmente. Cara, a gente criou 1000 hipóteses que poderia ser ele, mas não vai ser porque ele tá no Fluminense agora. Eu acho que ficaria muito chato pra ele, tipo, a seleção chamar e ele ir. Apesar dele deixar. Cara, na entrevista dele, de tipo, quando ele chegou no Fluminense, ele falou muito de seleção brasileira. Foi bizarro, assim. Sim, ele tá Tipo, louco. ele falou muito da vontade dele. Eu acho muito difícil que ele vá. Agora que o Ancelotti possivelmente não vai pra seleção, quem que vocês acham que pode ir? Porque o Jorge Jesus tem aquela rixa com o Neymar, e a gente sabe que o Neymar tem uma influência absurda na CBF, então acho que Jorge Jesus fica muito difícil. Eu não consigo ver outro nome. Eu tenho uma dificuldade de ver outro nome pra seleção brasileira. Vocês conseguem pensar em algum? Eu acho que o Brasil... É que, pra mim, quando eu tava falando ali dos estrangeiros, o único estrangeiro que pra mim que me cabe é José Mourinho, mas pelo que eu descobri, ele já disse não umas outras vezes. Mas pra mim, José Mourinho é o cara pra seleção brasileira, se a gente tá falando de técnicos renomados. Eu não sou fã desses caras do tamanho do Ancelotti e tudo mais, e querendo ou não, o Mourinho é um técnico gigantesco, mas pra mim, pra seleção brasileira, se tiver que ir atrás de um nome deles, eu iria no José Mourinho. Cara, se a gente tivesse José Mourinho em 2022, a gente não perdia pra Croácia, porque ele ia fechar a casa. Park the Bus. Parque Ele da ia Bus, cara. estacionar o O ônibus. Fred não ia estar lá na frente, tá ligado? E, O cara, o Fred nem tá Mourinho. em campo. Exato. Exato, o Fred não ia estar em campo. O Fred nem tá Mas lá. pra mim, sinceramente, o único treinador brasileiro cabível de treinar a seleção atualmente é o Felipe Luiz. Muito Ele cedo, né? é difícil ele sair do Flamengo, mas pra mim, brasileiro é só ele, sabe? Porque aquilo que aconteceu, que a gente teve aquela transição ali com o Tite, foi algo muito absurdo, assim. Do Brasil inteiro ter certeza e confiança que o Tite naquele momento era o melhor treinador É brasileiro. verdade. Ele assim, ó, não era duvidado por ninguém. E o Felipe Luiz, ele tá caminhando esse caminho. Claro, ainda falta o trabalho dele ser mais consolidado com algum título, né, de grande expressão, algum brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas já dá pra ver que ele tá ganhando essa confiança. Desde o tempo que ele não era nem treinador do Flamengo, mas que ele era jogador e já participava ali das mesas táticas do Globo Esporte, que volta e meia tinha um clipe falando, nossa, olha esse Felipe Luiz entende, hein? Então, meu, eu acho que o Felipe Luiz é o caminho que a CBF deve ter tentado ou vai tentar. É muito difícil, mas eu não, realmente, tirando ele, eu não sei se existe algum outro treinador que teria um impacto grande o suficiente, porque se não for ele, vai ser uma aposta, né? Não importa quem venha, acho difícil trazer um treinador que não é considerado uma aposta. É, foda. Cara, Complicado. é muito difícil. A seleção brasileira está numa situação delicada. Mas sabe quem não tá numa situação... Na real, ele tá numa situação delicada, É, já sei. Já passamos dos 50 minutos, já pode, né? Tá liberado. Agora, acho que agora ele tá com bastante saliva na boca. Não, aqui agora eu já tô salivado, cara. Eu tenho que procurar aqui. Eu vou procurar Dimitri Payet no Twitter e vou ler as melhores coisas. Podem ir falando aí um pouquinho. Eu tinha anotado aqui pra dar um salve pra 2 pessoas que nos chamaram na DM, o Rafa Martins de Guaíba e o Luca de Navegantes, que falaram sobre Cartola com a gente na DM, então um salve. Bom, muito bom. Gênios. Eu vou, inclusive, puxar aqui, então, o Cartola da rodada, né? Boa. Então, a Liga Copa ECP, né, uma das ligas mais comentadas aí, com 45 times, terminou na parcial total, né, não somente da rodada, na parcial total com
nosso querido Marco Comandoli, né, do Luz Vermelha FC, o grande motoboy aí. Que, cara, tá socando todo mundo, né? Ele tá líder isolado com 548 pontos. Ele tá Seguido fazendo o pelo- que o policial fez com ele, com nós. Exato. Esbofeteando a gente. Seguido pelo Lado Leste SP do Vinícius Fraga. Mas aqui, ó, tem que dar um exposed, tá? Tanto o nosso primeiro e o segundo colocado são cartoleiros pró. Isso aí. Significa que eles têm acesso ao gato mestre, mano. É. Quer dizer que tá Então- compensando, né? Tem que fazer a CPI do gato mestre, cara. Tem que fazer a CPI do gato mestre. Em terceiro lugar, um guerreiro aqui, o cartoleiro humilde, assim como nós, no Esporte Clube União Castilhense, do querido Jorlan Coin, né? Parente do Chico Coin. Só eu que achei suspeito o Léo ter falado que, assim como nós, ele deixa eu tentar deixar bem claro, assim como nós não Assim usa o como gato mestre. nós. Ele é nossa conta secundária com o Gato Mestre. O Léo é o maior Cara, fã do gato mestre. Eu era líder na última rodada, agora caí pra sexto. Essa rodada foi muito dura, cara. Os caras. O Pro. Acho que o Pro falou muito alto nessa rodada. O Pro engoliu os guris. Exato, ali realmente é que o que prejudicou a rodada foi o Inter ter levado o gol aos 4 minutos, né, do Juventude. Isso aí acabou comigo também. Tinha fechado a casinha ali, ó, com todo mundo. Com a É. tropa colorada. Tropa colorada. Achou aí Mas o Léo que tá- ele- Vitor Gabriel. O Léo tá em sétimo. Eu tô em sexto, o Léo em sétimo. Gurizada, eu acho que dava pra gente, antes de eu puxar... Aqui, ó, tô cozinhando, né? Cooking. Cara, eu sei que a gente tá numa competição aqui, mas vocês têm alguma dica pra essa rodada do Cartola? Porque eu tenho um Bah. muito forte que é meu reserva de luxo. Bah. Não tive a ousadia de colocar ele no time titular. Cara, eu não ouvi os jogos da rodada ainda. Ainda não escalei também. Bah, só eu que fui Tu foi precoce. Eu já tenho uma figurinha carimbada aqui, que eu já pensei que vai estar no meu time. E Cara, talvez seja a mesma. Eu formei eu tenho uma convicção aqui, então, se eu precisar falar, eu tenho. Vou começar falando aqui que eu confio na boa fase do Ceará, do Vozão e Pedro Raul, tá? Pedro Raul vai fazer gol. Sim. eu botei ele na do última Lucas- rodada, mas ele. Cara, essa rodada ele vai cravar, eu acho. Eu fui É até de inevitável. Lucas Mugni, tá, gente? Vocês estão falando de Pedro Raul, eu fui de Lucas Mugni, mas não era esse nome que eu ia falar, mas bom, interessante. Quanto é que ele fez na última, Fernando? Tu lembra, mais ou menos? Cara, menos de 5. Mal. Foi meio duro, assim. 2.9. Duro, foi meio duro. Cara, eu acho que o Cano é um bom nome pra essa rodada. Porque, cara, contra esporte, em casa. Gurizada, É um- vocês não estão entendendo. Tá começando o inverno. Já tá friozinho. Não, eu tô de moletom nesses exatos momentos. E eu não esperava isso há, sei lá, um mês atrás. Eu esperava, obviamente, mas não me imaginava usando moletom tão cedo. E, cara, a gente sabe que jogar no inverno em Caxias do Sul é uma arapuca sem dó. A gente sabe disso. E o Galo vem assim, ó, vem numa corda bamba. Eu não sabia o verbo que eu poderia usar, falei corda bamba. O que vocês acham de batalha no ataque? Cara, eu acho forte, tá? Eu Bom acho jogador. que eu acho que ele vai fazer uma fumaça no Galo que não tá escrito. Cara, o Mandaká também é quente. O atleta manda É barato, Eu é. gosto muito. É o Eu já bom e botei ele na barato. rodada e meteu o gol. Meu, esse jogo, segunda, às 8 da noite, no Jacone, vai estar uma neblina. O que eu tô falando, cara. Vai Esse... estar vai estar o Cara, Jacone, literal Jacone, tá ligado? eu acho que Nossa, neblina decência. não, porque a neblina no Jacone é de manhã, tá? Mas o meu ball knowledge de Caxias me dá certeza que vai estar menos 1 grau lá dentro do Jacone, porque, cara, tem uma floresta, e pra quem não sabe, tem uma floresta do lado do Jacone que, cara, vem um vento que corta a alma daquele lugar, que é tipo assim, meu, não tem como tu se acostumar, não existe jogar em casa, não existe, cara, não existe. Aquilo ali Cara, é... teve um jogo que a gente foi, eu e o Tomás, que foi um Grêmio e Santos, na estreia do Soares no Brasileirão. Na estreia do Soares no Brasileirão. E choveu muito aquele dia. E, cara, a gente tá falando de começo de Brasileirão, a gente tá falando ali de final de março e início de abril. Cara, um frio. Tu lembra que a gente bateu o queixo no Jacone em março? bizarro, meu. Isso não existe. Não, Cara, é é. bizarro. Mas- Cara, eu lembro de um jogo agora que eu assisti que o Grêmio jogou no.
que ele jogou em Caxias. É Grêmio e Fluminense. Quando teve a enchente. Cara, e era finalzinho da tarde. Cara, uma neblina bizarra. Tu te Frio assustou. bizarro. Nossa. Mas, o que a gente almoçou nesse dia, Fernando? Acho que a gente pode fazer o merchan e daí eu A puxo publi? direito pra ele. Oi? Cara, o famoso de Paolo. Que delícia. Que momento. Patrocina nós, de Paolo. Pelo amor Cara, de eu Deus. aceito. Esse eu aceito. Esse Pode patrocínio eu vir. aceito. Uma massinha, um tortelho com molho de tomate seco, um Bah, galetinha primo canto, um Nossa. radite com bacon. Queijo adorei. bah, que delícia, cara. Queijinho adorei saindo na hora, que tu corta assim, o bagulho desmancha. Travesseirinho Nossa. de delícias. Mas, falando de delícias, chegou meu momento. Eu vou ler a notícia no Twitter da página Planeta do Futebol. Acho que todo mundo aqui, se não segue, pelo menos tem na sua timeline com muita frequência. Então, cara, eu vou ler com as exatas palavras. Eu não vou pular nada. Se a gente for censurado, não foi culpa minha. Não tá tão picante isso aqui. Eu posso? Vocês me permitem? Pode. Ainda bem, né? Eu já sabia Tá do tema liberado. da conversa. Em sua defesa contra as acusações de Larissa Ferrari, Payet afirmou que beber urina era prática comum entre eles. Em depoimento, o jogador do Vasco confirmou o relacionamento extraconjugal e revelou que tinha fetiche de transar, fazer amor, com Larissa, vestida de noiva. E perguntou se ela ainda possuía o vestido que usou no seu casamento. Em contrapartida, segundo o atleta, Larissa pediu que ele urinasse nela. Payet também afirmou que a prática foi realizada várias vezes e que, em janeiro deste ano, 2025, recebeu um vídeo de Larissa bebendo sua própria urina e colocando a cabeça no vaso sanitário. Ah, meu, O que jogador... nojeira. Ai, que é brutal, Que nojo, velho. mano. O jogador afirmou que o ato de beber urina era comum entre eles. Sim, Planeta do Futebol já falou isso. Payet negou as acusações de agressões e afirmou que Larissa pedia tapas durante as relações sexuais. O que é muito letal, agora eu não tô mais lendo, gurizada, é essa botada de cabeça no vaso. Bah, Isso é muito duro, gurizada. cara, aí ela se passou no amor, tá ligado? Pra que isso? Pra que tanta violência, cara? E será que foi um vídeo em visualização única? Ou Cara, será que ela mandou em on demand? Cara, se era uma prática comum entre eles, enfiar a cabeça no vaso é mais um dia normal na vida de Larissa. Mais uma Não é mesmo? terça, cabeça no vaso. Ah. Mas será que o vaso estava utilizado? Acho que sim, né? Sim, cara, pá. Ah, utilizado. É, com Se xixi, o- né, se o cara? Cara, ponto- se era normal com xixi, então ela botou com mijo dentro e foi. Se o Azar. ponto é a urina, né? O cabelo no xixi? É Ah, o Golden, o Golden cara. Shower, né? É o que tá tendo, é o que sobra pro camisa 10 do Vasco, mano. É o que sobrou pro Payet, mano. Ah, cara. Momento. Ele não se destaca mais dentro de campo, agora é só com suas particularidades fora de campo. Cara, que loucura, né? Assim, ó, o Dimitri Payet tá jogando no Vasco. E tá saindo fofocas nível subcelebridade do Rio de Janeiro, tá ligado? Nível André Surak, meu. Exato, mano. Isso é brutal, cara. Mano, antes de vir pro Vasco, eu tinha a cartinha dele do Olympique de Marseille no FIFA, tá ligado? O cara com uma touquinha de Natal, meu, nem imaginava o que ele viria a se tornar ao conhecer o Brasil e o Rio de Janeiro. Cara, o que o Brasil não faz com o francês, né, cara? É bizarro. Mas será que é uma prática comum na França? Não, lá Cara- eles não tomam banho, né, mano? Vocês verdade. começaram a praticar isso. Não dá aí, pra ficar. acabou. Cara, Aí acabou, mano. apesar de que falam que eles não cheiram bem. Então, Nossa. cara, pode ser esse o motivo, né? Golden Shower pode ser uma prática tão comum que as ruas de Paris ficam fedendo a urina. Por isso que os melhores perfumes são os franceses, né, meu? Pra cobrir o cheiro. Mas vocês conseguem imaginar o Alfredo Linguini do filme Ratatouille fazendo xixi na colete tatu pra namorada? Vocês conseguem imaginar? Pra quê, mano? Exato. Eu acho que não é uma prática comum.
Essa é a tua referência de francês. O francês médio é o linguine. Ele urinando num prato. Ele urinando no prato ratatouille que ele vai servir pro cara ter os gostos da infância. Aí é uma leitura diferente do filme, viu? Cara, isso pode ser um plot por trás do filme. Tipo, quando vê o cara no leito de morte do autor do filme, ele pode simplesmente falar que tinha urina no prato do cara que voltou pra infância relembrar o sabor, tá ligado? Não, na verdade, o filme Ratatouille, se tivesse plot, na verdade, ele é uma conscientização à leptospirose. Tá ligado? Cara! Que na verdade não é o linguine que mija, é o rato. Cara, foi muito além agora, Tomás. Cara, Mas daí o Remy... Tá, a gente tá falando do Remy, né? Ou será que é o amigo comilão? Não sabemos. Ah, o Remy? Quem tá É o na Remy, cozinha é o né? Remy, né? Mas será que o Remy faz xixi na comida enquanto ele vê o fantasma do Auguste Gusteau? Será que ele, tipo, o Auguste Gusteau fala pra ele, não, mija Tu tá aí com essa... nisso aí. Cara, tu tá com esse filme recente na tua cabeça, né? Cara, eu confesso que eu tô com o chat GPT pra lembrar o nome de alguns personagens. Né? Eu lembrava o nome da Colette. bah, eu não lembrava o nome dos personagens, velho. Mas Augusto. o Gusteau eu lembro, o Gusteau eu Augusto lembro. é fera, meu. O cara era um fantasminha ali, sei lá. Eu confesso Exato. que a última vez que eu vi Ratatouille foi quando eu era criança. Então, na minha cabeça, aquele cara, tipo, era um fantasma, tá ligado? Mas ele é, né, um fantasma. Ele é um fantasma. Ah, ele é um fantasma. Ah, tá. Então ele é Ou um será que fantasma. ele é a imaginação do Remy? Não, ele é um fantasma. Ele é uma representação da imaginação dele, né? Não é um... Mas aí que tá, será que o Gusteau ia falar pro Remy fazer xixi ali no suquete? Mija aí nessa abobrinha. Não, paia. Cara, que momento. Aqui eu termino minha safadeza. Como que a gente sai daqui, ó? Como que a gente sai dessa, né? A gente sai dessa, a gente só sai daqui pro André Sorak e de André Sorak pro fim, cara. Me desculpa. Então, alguém tem aí? Cara, Alguém tem aí pra fechar? Cara, tem uma notícia de 4 horas atrás. Cara, fazia tempo que ela não se envolvia numa discussão. Então, uma notícia do O Tempo. Da página O Tempo. Portal Grande. André Surak detona Val Marchiori após ser chamada de aberração. Abre aspas. Todo mundo tem passado. Aí, essa mulher, essa Val Marchiori, ela simplesmente gravou vídeos, cara, chineleando a André Surak. Aquela mulher que grava com o filho, qual é o nome dela? Que nojento aquilo lá. Como mãe eu tenho vergonha. Aí André Surak, revoltadíssimo, sempre respondendo alto nível, falou o seguinte: teu macho não tá te pegando direito pra ficar preocupado com a minha vida, né? Pra você ficar falando mal de mim, você nem me conhece. Agora uma mulher que veio da pobreza como você, que ganhou mais de 1 milhão tão rápido, não é coleguinha. Todo mundo tem passado, irmãzinha, não julga. Cara, Então... tu baixou uma voz de barraqueira, né? É? Sim, Tem que... foi muito bom, mano. É o nível de... Cara, eu virei André Surak. Cara, tu deu até uma gaguejada no início que pareceu que tu tava, tipo, na discussão, mano. Legal, né? Tu pegou o flow do barraco. Mas é engraçado, né? Entrei no espírito. A André Sorak, quando ela envolve outra mulher, é sempre uma subcelebridade que eu não faço a menor ideia. Tipo, o Fernando falou o nome dessa mulher, Val Marchiori. É, isso aí. Cara, não me vem nenhum rosto em mente, nenhuma pessoa, nenhuma profissão, nada. Eu não sei quem que é Val Marchiori. Cara, é uma empresária brasileira. Cara, eu tô ligado. Pelo rosto eu sei quem é, mas eu não sei quais são os feitos dela. Ela tornou-se conhecida ao participar do reality show Mulheres Ricas. Tá. Bah. É com essa que a gente despede, Cara, eu acho, né? Exato. Acho que não tem muito mais. Daqui a gente só sai pro explícito. É, cara, depois de 10 minutos falando de urina, eu acho que... E o filme Ratatouille? Hoje fizemos jus de futebol só Ferreirinha. Não. Cara, isso aqui foi muito conhecimento futebolístico rolando solto aqui. A gente falou muito de futebol hoje, mano. Cara. Eu acho que foi o equilíbrio perfeito entre bobagens e futebol. Pra mim, a gente falou até demais de futebol. Mas aí é a minha opinião. Faltou retenção de audiência. Mas ok, o cara... com vocês. Meu, agora fazendo um brainstorming sobre o business escanteio curto. O cara que ouve os cortes, mano. E vem ouvir isso aqui. Ele não imagina. Cara, eu acho que o cara que vê os cortes e vem escutar isso aqui, ele fica.
Porque ele vê que não é apenas futebol, é a nossa vida. Não é só futebol. Porque a roda de amigos não é só futebol. É bobagem também. É besteira, é urina de Paiê, é André Surak e futebol também. É um pouco de tudo. Exato, só que ia ser meio paia, tipo assim, imagina tu ficar ouvindo, sei lá, de gravação bruta a gente tá com 1h06, eu não sei quanto vai ficar tudo. Cara, imagina tu ficar 1h06 ouvindo 4 marmanjos falar de futebol, meu. Cara, eu aguento no máximo 25 minutinhos ali de um Donos da Bola no almoço, depois deu. Depois eu quero ver o JB Filho falando sobre André Sourac com 3 mamilos, cara. Só que eles não fazem isso, daí eu logo me dirijo a outro programa. Ou talvez logo me dirijo pra, sei lá, jogar um play. Porque eu não Como tu tenho Como tu acesso identificou ao essa JB falando isso. Como tu identificou essa falha no mercado que tu quis trazer pro mercado, né? Tipo, olha, quem quiser ouvir de futebol e ouvir besteira ao mesmo tempo, pra não precisar ligar o play. Exato. E quem quiser pode ligar o play, mas vai estar ouvindo besteira de Exato. fundo. Tu não consegue Exatamente. jogar play ouvindo Donos da Bola. Não dá. Já tentei. Mas fica muito sério o assunto, tu não consegue te prender. Mas tu consegue se prender a gente falando sobre o Remy mijando num suquete. Gurizada, o Grêmio contrata. Cara, Coloca a várias gente, cotações. cara, a gente bateu um recorde. Não falamos de Grêmio, tipo, diretamente. Só citamos. Não falamos de Grêmio. Então esse é o momento pra gente acabar. Porque eu não quero falar de Grêmio. Não vamos falar. Fim, tchau. Vamos guardar pro momento que o Grêmio estiver pior. A gente falou mais de jiu-jitsu do que de Grêmio hoje. Os Cara, Renato verdade. Nani Moicano. Valeu, gurizada. Um beijo. Vai Alô? tomar. Valeu, gurizada. Não quero Abraço ao só falar Sensei sobre Jorge. Ah, não, quem tá aí já segue, mano. Quem tá aqui até agora já segue. Cara, será que tem alguém aqui ainda? Sigam no TikTok. Tem. Valeu. Falou. Beijo. Avisem se estão aqui ainda.